Dia 12 de novembro do ano 2015, Igreja Assembleia de Deus Pentecostal resgatando vidas, né? Quantos estão felizes, digam amém. Amém. Feliz que os irmãos estejam felizes também. Eu também estou feliz de estar aqui com os irmãos. Vim por misericórdia, porque hoje eu tive um dia muito cansativo. Eu não queria ir até Vitória hoje, mas não teve jeito. Eu não queria sair para lugar nenhum hoje, irmão. Eu não dormi bem. Deus me despertou umas 4 da manhã para orar. E quando ele desperta, eu não consigo dormir. Se eu não orar, eu não durmo também. Então, tem que orar. Aí comecei a orar, falar muitas coisas com Deus, entendeu? E alguns processos da nossa vida são necessários, né? Tem um evangelho aí que diz que você tem que determinar a saída do seu cativeiro. Mas não é você que manda em você. É verdade? É Deus que manda em você. Então é Ele que determina a saída do seu cativeiro. Glória a Deus. Alguns dizem, não, eu vou obedecer a Deus e Deus vai me abençoar. Mas você vai ver que nem sempre isso acontece. Existem homens de Deus que obedeceram muito a Deus, foram fazer missões, e o que aconteceu foi ver o filho deles enrolado numa cobra. E a cobra quebrou o filho do homem de Deus, levou para dentro do rio. Esse homem de Deus orou e falou, Senhor, eu quero encontrar o meu filho, para pelo menos enterrar os restos que sobraram dele. E um dia, em cima de uma jaqueira, ele ouve um barulho, e quando ele vê a cobra que engoliu o filho dele, vomita a criança. E cai ali, aquela coisa babenta com os ossos todos quebrados. E ele fala, Senhor, muito obrigado, que agora eu vou poder enterrar meu filho. O evangelho de hoje é dizer, eu rejeito. Deus me livre de passar por isso, não é verdade? Sabe que é você levar a ceia para os irmãos do outro lado do morro, lá não ter luz, e alguém brincando dá um tiro, e o tiro pegar no seu peito, e você morrer, porque o sangue vazou todinho. E Deus não deu livramento, Deus queria levar aquele irmão. Entendeu? Então tem pessoas, irmão, que acham que Deus é escravo dele. E ele fez uma campanha de 21 dias e Deus tem que dar a resposta. Deus dá se ele quiser. Tem pessoas aí, irmão, você vê em muitas concentrações, muita gente contando milagre, mas todos contam milagre? Todos não. Boa parte conta. Igual aqui, se tivesse 50 pessoas aqui, fez a campanha, umas 17 contariam milagre, as outras não. Então milagre tem hora para acontecer, milagre é no tempo de Deus. Então não tem esse negócio, eu determino e Deus tem que me dar. Deus não é meu servo, não, Deus é Senhor. Êxodo, capítulo 12, versículo 14, diz assim, e este dia vos será por memorial, e celebrareis por festa ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. 1 Coríntios 5, versículo 7. 1 Coríntios 5, versículo 7. Senhor Deus nos dá um tema hoje, a Páscoa. Olha só. Alimpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por vós. E a igreja glorifica a Deus. Irmão, o tema da nossa mensagem é a Páscoa. O que é a Páscoa, irmão? Dentro da cultura ocidental, Páscoa, nós seguimos um costume pagão que diz que o coelho bota um ovo de Páscoa, não é isso? E aí, no dia da Páscoa, aí a gente abre aquele ovo, nossa, que beleza. Primeiro, coelho não põe ovo, porque coelho é mamífero. Quem põe ovo são aves, répteis, coelho não põe ovo. E a gente, como crente, tem que ensinar os filhos, irmão. Para com essa mentirada, o Papai Noel deixou um presente para você. E a Bíblia fala sobre a mentira. A gente tem que tomar cuidado. Apocalipse 22, 15, todos que amam e praticam a mentira não vão para o céu. Então nada desse negócio, o Papai Noel deixou um presentinho para você debaixo da árvore de Natal. O Papai Noel deixou mentira. O ovo de pau, o coelhinho passou aqui pulando e deixou esse ovão para você. Deixou o quê, irmão?
mentira. E o diabo fala, ó, continua enganando seus filhos. O que significa essa expressão do ovo? O ovo representa uma vida. E o que sai do ovo? Uma nova vida, ressurreição. Mas qual é o sentido da Páscoa? Primeiro, irmão, a Páscoa, ela, no Oriente Médio, na terra de Midian, algumas pessoas já celebravam a Páscoa, se vocês não sabiam. Eles comiam pães ázimos, e eles também matavam um animal e espichavam o sangue dele na porta. Porque eles tinham medo dos demônios. Eles achavam que os demônios iam olhar para o sangue do animal e ia correr, né, irmão? Hoje tem um monte de crente, irmão. Bota a toalhinha do Valdemiro na porta da casa dele. Bota a foto de Davi Miranda. Bota a foto do pastor da igreja. Bota, irmão. Bota a foto de Jesus, aquele Jesus falso da igreja católica. Bota uma cruz. Não adianta nada. O demônio passa para dentro da sua casa e traz problema com força. A Páscoa, irmão, de acordo com a Bíblia Sagrada, essa é a Páscoa do Senhor. É assim diz a Bíblia. Nós estamos aqui, junto com Moisés, no ano 1491, antes de Cristo. Nós estamos na vila de Gozen, Midian, uma província egípcia. A Páscoa, irmão, não tem nada a ver com o que a gente pensa. É um dos oito memoriais que Deus disse, eu quero que vocês lembrem todo ano disso aí. Entre eles está o Pentecostes, não é isso? Por isso que é pentecostal. Festa dos pães ázimos, não é isso? Festa das primícias. Festa de muitas coisas, o ano jubilar. Festa, hoje em Israel, Yom Kippur, né? Que antigamente era o ano da expiação, Levítico 16 fala. E a Páscoa é a primeira instituição memorial do Antigo Testamento. E com isso eu quero dizer para vocês, a Páscoa representa para nós hoje, a Santa Ceia representa Jesus. A Páscoa, irmão, ela tem um sentido tão forte dentro da cultura judaica, como dentro da nossa cultura, que temos que estudar a luz da Bíblia para não misturarmos as coisas. Por exemplo, o dicionário do nosso país, ele diz assim, que a Páscoa era uma festa anual celebrada pelos hebreus para comemorar a saída do Egito, tá certo? Tem até uma novela aí, 10 Mandamentos, que fala sobre isso. Mas o segundo sentido seria festa anual dos cristãos, em memória da ressurreição de Cristo, que ocorre no domingo seguinte, após o domingo de Ramos. É errado isso. Páscoa não é uma festa cristã. Páscoa é uma festa judaica. Se você vivesse em Israel, você poderia guardar Páscoa. Mas hoje, Páscoa, como eu li, dentro do que Paulo diz, Páscoa é Jesus. Para nós hoje, eu vou explicar como. A palavra Páscoa, irmão, no seu original, é pazar, no hebraico. O que quer dizer pazar? Passar por cima. Deus estava dizendo, vocês vão passar por cima dos egípcios. Vocês não conseguem sair daí sozinhos, vocês vão sair pelo meu poder. Eu vou dar força a vocês. A palavra Páscoa também significa memória. Tem tudo a ver com a Santa Ceia. Lembra que Jesus fala? Bebei, comei essa carne, memória de mim, bebei desse cálice, memória de mim, não é isso? Paulo falou, até que Jesus venha, depois que vocês comerem a Santa Ceia, anuncia a morte dele. Páscoa tem mais a ver com morte do que com vida. Consistia, irmão, basicamente, em você pegar um novilho, um cabrito, e de um ano, ele sem defeito, e falar o seguinte, ó, esse aqui nós vamos preservar até o dia 14 de janeiro, se fosse aqui hoje, e na Bíblia é mês de Abib, que lá o nome é diferente. Nós vamos deixar até o 14º dia, sem ninguém tocar nele, ninguém vai poder arrancar nada dele, nem o fio dele, vai ficar preservado ali. E durante, irmão, 7 dias, Israel ia comer pão sem fermento. Diz o verso 16 aqui, ó, que aquele que tivesse fermento na sua casa seria eliminado. A pessoa você todo dia, irmão, come pão duro, sem fermento e tomando suco de ervas amargas, carqueja, suco de coentro. E todo dia, Deus toma.
Come isso. Vocês vão lembrar da dura servidão do Egito que você vai sair. Irmão, isso é celebrado até hoje em Israel, para Israel lembrar que já foi escravo no Egito. E como tem crente, irmão, que Deus exalta ele, ele se esquece que ele já andou de bicicleta, que ele já andou a pé, e hoje em dia os irmãos da igrejinha não valem mais nada para ele. Vale mais nada. Não tem coragem de ir lá uma vez por semana, não tem coragem de dar atenção nenhuma. Sabe por quê, irmão? Porque Deus exaltou ele. Então Deus, quando ele manda fazer isso, ele está dizendo, vocês têm que lembrar que vocês foram escravos. E que coisa dura na escravidão, né, irmão? Parece um pão duro mesmo, né? Você só para os velhos que não tem dente, ia ter que babar aquilo tudo, né? E bebendo suco de ervas amargas. Deus falou, durante 7 dias. Isso fala, irmão, que a vida cristã, ela não é uma vida só de prazeres, é uma vida de renúncia. Às vezes, por você obedecer a Deus, bom, hoje eu poderia, se eu fosse um crente mentiroso, ligar para o irmão, irmão, estou passando mal. Não, irmão. Eu ia estar descansando na minha casa e amanhã eu tenho que trabalhar de novo. Estou aqui piscando o olho, mas a obra de um pastor é estar na igreja. Não é que eu sou pastor e não estou pastoreando. Então a vida, irmão, do crente, às vezes é igual comer pão duro e tomando erva amarga. Aí eu vi injustiça, eu vi piadinha, gracinha, palhaçada. Entendeu? Eu estava vindo para cá, tem uma pessoa que não gosta de mim lá no bairro, com um olhar tão insinuoso. Entendeu? Eu tive que fechar meu olho e segurar os ânimos para não falar uma besteira com a pessoa. Então, irmão, às vezes a sua vida na terra é igual comer pão duro e tomar erva amarga. E Deus fala, mas o tempo de cantar vai chegar. Você vai vencer. A Páscoa, meus queridos, ela tem outra coisa. No 14º dia, eles tinham que pegar o animal de tardezinha e cada casa matar o animal. Desce o sangue numa bacia, depois vai assar o animal, não vai comer nada dele, nem cozido e nem cru. Tanta gordura, outra coisa, sem comer a buchada dele também, sem comer os pés, a carne entre os pés, tem que comer também o que tem na cabeça, a orelha do animal, tudo. E nós temos aí, irmão, uma comparação interessante para a nossa vida. Quem come dos pés do Cordeiro de Deus, ele é forte para resistir tentação, irmão. Anda no deserto de cabeça erguida. Paulo, ele fala da preparação do Evangelho da Paz, e aos Gálatas, aliás, aos Efésios, capítulo 6, falando sobre os pés calçados na preparação do Evangelho. Mas tem crente, irmão, que a primeira calúnia joga ele no boteco. A primeira calúnia, sabe o que, irmão? É crente que não está alimentado de Jesus. Porque um corpo fraco, irmão, não aguenta andar meio quilômetro. Um corpo fraco só quer sentar e descansar. São crentes, irmão, que não lê a Bíblia, são crentes que não oram, são crentes que não têm prazer de ir para a igreja. O que é que vai acontecer? Vai para o mundo. Não come dos pés do Cordeiro de Deus. Outra coisa, não come das fissuras. O que é a fissura? Bucho. Não come do rim, não come das tripas, não come, ou seja, não tem, irmão, vida forte com Deus. Crente, irmão, que se você chama ele para o monte, ele está cansado, ele está com preguiça. Se você chama ele para consagrar, não posso, irmão. Inventa tanta desculpa, tem crente, irmão, que dá vontade de jogar o telefone dele fora. Não serve para nada, irmão. E o próprio Deus exclui essas pessoas da igreja. E a gente tem que parar de ser besta, parar de ligar para esse tipo de gente. Esquece, irmão. Não quer nada com Deus. Agora, se você fica ali falando besteira da vida dos outros ali, ele emenda a conversa. Está querendo desviar, pô. É evangélico, mas não tem força para seguir na caminhada. Porque tem que comer do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Comer da cabeça. Quem come da cabeça do Filho de Deus tem sabedoria, irmão, para levar as coisas. E a hora que dá vontade de eu estourar com a pessoa e matar a pessoa, e Deus me dá sabedoria, paciência. Então quem fala, você tem que ter paciência, você tem que aprender a esperar. Deus, estou precisando dessa bênção. Deus fala, espera. E quando você vê, irmão, a bênção chegou. Mas você precisa primeiro ser iluminado pelo Espírito Santo. Foi sua irmã, ela recebeu a cura dela, abrindo a palavra,
Deus tocou no coração dela, você recebeu a cura agora. Ela fez todos os testes do câncer que ela tinha, não tinha mais nenhum caroço dentro dela. Irmão, se ilumine com a palavra de Deus, igual tem uma falsa profetisa aí na internet, que profetizou, não sei se os irmãos viram, que 3 CDs apareceram no céu, de 3 cantores famosos, e os 3 CDs explodiram, porque eles são de pessoas que estão usando o nome de Deus para crescer. Falou também de um líder, que ela não disse quem é, mas está construindo igreja para o bel prazer dele. Falou de uma cantora evangélica, e diz que nós temos o CD dela, mas Deus vai recolher ela. Irmão, isso é mentira, irmão. Biblicamente, toda profecia, Deus mostra para onde vai. Profecia contra a Síria, profecia contra Faraó. Eu não vejo na Bíblia uma profecia que não mostre para quem é. Então, irmão, quando chegar um crente assim, ó, irmão, tem uma nuvem aqui, hein? Ó, ela tá voando, ó. E não é coisa boa não, irmão. Vai pegar alguns crentes aqui. Eu não sei, irmão, isso é mentira. Mentira. Eu tenho que ser homem e falar, ó, essa irmã aqui, ó, vai passar um vento na vida dela e ela vai ter que se firmar com Deus, porque senão vai dar problema. A irmã vai acabar saindo. Tem que falar assim, irmão. Então fica os crentes, porque Deus, eu não sei. Irmão, isso é mentira. O Espírito de Deus é o Espírito de coragem. Isso é mentira. A revelação que essa irmã passou é mentira. Eu conheço um profeta lá no bairro da igreja cristã, aquele ali Deus revela tudo, irmão. Ali você mexer, brincar com Deus com ele, ele fala na sua cara, irmão, está em pecado. Ele já falou isso comigo. Olha, irmão, tem que parar de ser máscara, está muito dentro de casa. E aí, irmão, essa revelação é mentira, tá? Eu não acredito não. Então, irmão, a gente tem que se envolver com profetas de Deus, para que comamos da cabeça do Cordeiro de Deus. Irmãos, outra coisa, no outro dia, o que sobrasse, tinha que tocar fogo. Tocar fogo, diz as escrituras aqui. Quer ver? Deixa eu ver aqui o versículo 12. Passarei, versículo 10. Nada dele deixarei até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimarei no fogo. Ou seja, irmãos, bênção de Deus não é para ímpio. Bênção de Deus é para nós. Deus não vai deixar resto dos israelitas para cachorro comer. Então, olha só, a bênção que Deus tem para você não vai sobrar para outro, não. Quantas pessoas falam, eu vou buscar pelo meu marido, pelo meu filho. Meu querido, a bênção vai vir para você. Se ele quiser, ele tem que vir buscar. Pode ter pessoas, irmão, que quer trazer uma rebarba. Eu me lembro do maná, que Deus falava, não guarda maná, porque todo dia eu vou mandar. O povo guardava a sacola cheia. No outro dia estava tudo aceso. Deus dá mensagem fresca, irmão. Deus tem nos dado vitória. Glorificado seja o Senhor. Eu falei sobre o macho de 1 ano. Falei também sobre o 14º dia. Terceiro, deveria ser tirado dos israelitas o fermento. Já falei, 7 dias eles comeriam pães sem fermento. Quarta, seria uma assembleia, irmão, de abstinência do trabalho. Versículo 16. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer, isso somente aprontarei para vós. O que Deus está falando? Tem tempo para tudo, irmão. Tem crente que quer viver trabalhando. Ele não tem tempo para vir para a igreja, ele não tem tempo para jejuar. Você fala, quando foi sua última consagração? Ele fala assim, fevereiro de 2013. Há muito tempo atrás. Tem crente, irmão, que ele é igual um pavio fumegando. A Bíblia diz que não apaga, né? Mas tem uns que já apagou, irmão. E outra coisa, são esses que querem desafiar o diabo. Fala que o diabo é um cachorro banguelo. O cachorro banguelo já arrancou o joelho de muito crente que não ora mais, irmão. Tem crente que meia hora de jejum para ele é muito. Tem crente que 10 minutos de oração é muito. Por quê, irmão? Ele não tem amor às coisas de Deus. E Deus está falando, ele quer um dia para consagrar. Isso também representava Páscoa. Outra coisa, tomar o sangue, passar nas vergas, isso é uma coisa muito importante, irmão. Nada sobrar para outro dia. Outra coisa,
deveriam comer a Páscoa com a roupa de saída do Egito, irmão. Versículo 11 diz assim: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E comereis apressadamente essa Páscoa do Senhor. O que é que Deus está falando? A Páscoa está dizendo que vocês estão livres. Vocês não vão esperar mais nem um dia. O capítulo 12 mostra o versículo 40 de Êxodo diz assim: o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Ou seja, 430 anos sem salário. 430 anos amassando barro. 430 anos sofrendo. Ouvindo o povo egípcio dizer: o Deus dos hebreus não é nada. E hoje é você trabalhando numa empresa que o macumbeiro é dono, ele fala: quem manda aqui é Exu, quem manda aqui é Pombagira, quem manda aqui é Omulu. E cadê o Deus dos crentes? Vocês estão aqui, ó, mendigando. Não é isso? Então Deus sabe, irmão, o que faz. Vai dando glória a Deus. O capítulo 8 de Deuteronômio fala que tudo aquilo foi necessário, irmão. Tem sofrimento na nossa vida que é necessário. Deus está purificando a nossa vida. Deixa Deus trabalhar. Outra coisa, irmão. Você deveria pegar o sangue e espichar na porta. É passar sangue mesmo na porta. A Bíblia diz que Deus viria sobre eles, ia passar em cima da casa deles, e a casa que ele não encontrasse o sangue, o destruidor iria acabar. Irmão, e hoje em dia você vê destruição nas igrejas, destruição na casa de crente, destruição na vida dos crentes. Por quê? Não tem o sangue de Jesus, irmão. Não tem, ué. Tem tudo, irmão. Reteté, repleté, pulação, gritaria e não tem Espírito Santo. Chega em casa, é um cavalo, entendeu? Só sabe da coice. A mulher também é outra estressada, entendeu? Nós temos que ter, irmão, conversão em nossa vida. Eu prefiro que você não seja um grande pregador, mas seja um cristão. Porque a Bíblia fala que Judas expulsava demônio, curava enfermo. Judas foi se enforcar, enquanto Dimas, o ladrão da cruz, estava sendo salvo do lado de Jesus. Não expulsou um demônio, não curou o enfermo. Nós temos, irmão, que parar de querer ser heróis sensacionalistas, sermos verdadeiramente cristãos. Ontem eu estava ouvindo um dos meus professores de teologia, o pastor Claudionor de Andrade, ele estava almoçando com um rapaz, ele fala assim: o que é que falta para a igreja melhorar, pastor? E ele falou assim: a igreja tem que voltar a ser igreja. Ser igreja, irmão, que a pessoa não vem aqui se não tiver uma multidão, porque ele quer levar um monte de CD para vender. Ser igreja. Eu já preguei para um irmão. Estava o irmão dirigindo, depois eu preguei. Estou falando sério. E eu já dirigi culto, eu sozinho, eu pregando para os vizinhos do lado. Mas tem crente que se tiver um pouquinho de gente, igual tem aqui, ele não vem. Porque não é negócio para ele. Ele quer vender CD, quer vender livro. A igreja precisa voltar a ser igreja. Ter a marca do sangue em sua vida. Aí quando o diabo destruidor, quando ele passar, não vai te atacar. O que é que diz? 1 São João capítulo 5, verso 18. Que o que é nascido de Deus não anda pecando e o maligno não lhe toca. Então o diabo tem tocado em muitos crentes, irmão. Botado enfermidade, botado doença, tem colocado preguiça, porque é mentiroso, é galanteador de mulheres, gosta da jogatina. No meio de ímpio, não brilha o seu testemunho. Então, o destruidor vai passar e vai acabar com a sua casa. Vai acabar com o seu ministério, com a sua vida, vai destruir tudo. E não adianta abrir o Salmo 91, o Salmo 121, porque não vai funcionar. A Páscoa é algo interessante. A Páscoa, de acordo com o estudo feito aqui, ela tem algumas coisas interessantes. Primeira coisa interessante, ela é um novo tempo para Israel. A gente sabe que uma das expressões de tempo no original é cronos, que quer dizer esse tempo que está passando aí. Meses, anos, não é isso? Décadas, tudo isso, centenários, milênios, tudo isso é tempo. Israel ficou 430 anos no Egito. Mas diz a Bíblia no versículo 2, olha o que o Senhor diz. Êxodo 12.
Esse mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Ou seja, a partir de hoje começa uma nova vida para você. Um novo tempo. Esquece do tempo de escravidão. Esquece do tempo de angústia. Hoje, novas coisas aparecem para a sua vida. Em Êxodo 13, versículo 4, olha só o que diz a Bíblia. Hoje, no mês de Abib, estáis saindo. E acontecerá que quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus e dos heteus, dos amorreus e dos heveus, que é a Canaã, né? E dos jebuseus, a qual jurou aos teus pais que te daria terra que mana leite e mel, guardarás este culto e este mês. Deus está falando, quando você alcançar a bênção, lembra que você foi escravo, lembra do memorial, lembra do sangue de Cristo na cruz, lembra do seu sofrimento. Tem gente que quando ele está na prova, ele lembra dele, da sua vitória, da sua esposa, de tudo que se refere a ele, mas não lembra da palavra de Deus. A Escritura diz em São Lucas 9,62, que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, ele é inapto para alcançar o reino do céu. Aos Hebreus 10,38 diz que o justo viverá pela sua fé, ou seja, pela fé que ele tem em Deus. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. E o que tem de crente, irmão, esquecendo das promessas de Deus. Hoje eu tive que repreender meu irmão. Ele falou assim, onde que está escrito que o homem veio do barro? Eu falei, a Bíblia diz que ele veio do barro. Ah, mas e se ele veio do macaco? Ele veio do macaco? Onde está escrito isso? Aí começamos a entrar na parte científica. Darwin nem de longe sabia do que ele estava falando. Eles pegaram, irmão, ossos de humanos e ossos de macaco, misturaram. Fizeram uma coisa bizarra e disseram que aquilo ali era o homem de Neandertal. Só que eles esquecem que os ossos dos macacos, quando eles secam, não fica igual o nosso, que fica cinza, o deles fica meio marronzado. Então descobriram a fraude deles. Irmão, o diabo está lutando para tirar a nossa fé. Para a gente jogar a Bíblia do lado. E esquecer do que Deus já fez na nossa vida. Hoje em dia você vai lá na Europa, de Jonathan Edwards, Martin Lloyd Jones, de John Wesley, Charles Spurgeon, Frederick Kenyon, homens de Deus que eu admiro muito, como George Whitefield, né, grandes homens, A.W. Tozer, A.W. Pink. Esses lugares hoje em dia já não acreditam que o homem veio do pó. O homem é fruto do macaco. As igrejas de lá acreditam na cadeira, não acreditam em Deus. Então, irmão, vamos avivar a nossa fé. Então, a primeira coisa que ela representa, um novo tempo em nossa vida. Segunda coisa, uma exigência ministerial. Se você pega os capítulos, o versículo 3, do capítulo 12 de Êxodo, até o versículo 11, você vai ver que Deus está dizendo como Ele quer que se proceda com a Páscoa. Ou seja, tem que ser um cabrito, um cordeiro de um ano, que lá na frente pode ser substituído, por exemplo, por ovelha, por vaca. É que é um estudo muito profundo, irmão, o estudo da Páscoa. Mas, aqui nesse capítulo 12, Deus está dizendo, tem que ser desse jeito. Ah, Senhor, a minha família é pequena, como é que nós vamos comer um cabrito todo? Então chama o vizinho do lado para comer com você. Deus, Ele é preciso nas coisas que Ele diz, irmão. Tem coisas que não recebemos porque não obedecemos como Deus disse. Aí depois queremos orar no monte, queremos fazer jejum e fazer tanta coisa e não adianta nada. Por quê? Temos que ir pelo que a palavra está dizendo. E não pelo que achamos, pelo que a gente idealiza. Não, eu acho que assim é melhor. Vamos tomar cuidado que Saul fez isso e perdeu o reino. Olha o que diz em Jeremias 48:10. Ai daquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, com fraude, com roubo, com engano. E quantos estão por aí, irmão, comendo do que é de Deus? Desvia o dinheiro do dízimo para outras coisas. Esse dia eu vi um palhaço aí, um bispo da Universal, escreveu um livro chamado Lágrimas do Perdão. Ele foi pego, irmão, pela Globo. Fizeram uma gravação, ele brincando com o amigo dele agarrado com ele por trás dele, ele brincando com a nossa. Isso é brincadeira de pastor? Essa gente, irmão, vai para a gandaia mesmo. Usa o evangelho como fachada para enriquecer.
Eles não querem comer a Páscoa do Senhor como se deve. E a Bíblia fala aí daquele que quiser ter a obra com mentira, com fraude, porque vai pagar e vai pagar caro. Olha só, então, a Bíblia fala ainda, no capítulo 9, verso 62, de São Lucas, dizendo que não podemos pôr a mão no arado e olhar para trás, porque o Senhor não terá prazer em nós. Irmão, não tem coisa pior do que ser um soldado covarde. E quantos crentes covardes, irmão? Ah, eu não aguento esse carro mais não, eu não aguento isso mais não. Irmão, pede força a Deus. Ninguém aguenta fazer nada no nome de Deus, não, irmão. A nossa natureza não quer fazer nada para Deus. Se nós nos apegarmos a Deus, aí conseguiremos resistir às lutas e conseguiremos fazer a obra de Deus com poder. Do contrário, não vamos conseguir. Terceira coisa, um sinal da misericórdia divina. Versículo 13 e o 42 diz assim: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiver, vendo o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Versículo 42 diz assim: esta noite se guardará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. O que ele está falando? Eu vou trazer destruição, mas vocês não vão ser afetados. Então a Páscoa, irmão, era um sinal da misericórdia de Deus. Deus estava dizendo, esse lugar todo vai ser afetado, mas você não. E antes de Deus tirar vocês daqui, eu ainda vou dar outro sinal. Irmãos, espere coisas grandes no caminho de Deus na sua vida. Às vezes a nossa mente é igual da viúva sem nada, irmão. Não temos nada, só um bolinho de farinha com azeite para morrer com o filho. Mas Deus tem tudo, irmão, para você. Se você é filho de Deus, nada vai te faltar. Creia nesse milagre. 1 Timóteo 1, verso 10, diz que somos salvos pelo Senhor da ira. Deus nos ama. Aos Romanos 5, verso 8 diz: nisso é manifesto o amor de Deus para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Muito mais agora seremos salvos por Ele da ira. A ira não é para crente. Tem crente, irmão, tocando comida em casa. Olha o tal de tio Lu aí que está fazendo isso. Ah, eu estou com medo, eu vou fazer um abrigo contra furacões, porque pode vir um furacão destruir tudo. Irmão, Deus, Ele tem o seu escape. A Bíblia diz, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Então, em nome de Jesus, irmão, creia em Deus, que Deus te dará um bom futuro. E se for um futuro de lutas, Ele passará com você. Quarta coisa, memorial perpétuo para celebrar. O que diz a Bíblia no versículo 14, aqui de Êxodo 12? E este dia vos será por memorial, celebrá-lo-ei, vocês devem celebrá-lo, por festa ao Senhor, nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. O que Deus está falando? Lembra da Páscoa. Lembra da Páscoa, lembra de tudo que vocês passaram, de todos os milagres que eu operei. Mas o que tem de crente, irmão, que esquece do que Deus faz, irmão. É como aqueles 9 leprosos, recebe a bênção na campanha e não volta para agradecer. É o caso do irmão, ele era muito usado para curar. E muito raramente alguém não ficava curado quando ele orava. O irmão que buscava muito a Deus em montes e tinha uma vida consagrada com Deus. Chegou um rapaz cego perto dele, depois de ele ter orado por tantas pessoas que receberam cura. Quando ele terminou de orar pelo rapaz, o rapaz ainda estava cego. Ele convocou a igreja em oração, e depois da oração, quando o rapaz abre o olho, o rapaz ainda está cego. Mesmo usando o nome de Jesus. Ah, mas Deus vai curar você, senão meu nome não é Roberto. Ele foi para o monte, ficou 3 dias em jejum, voltou para a igreja, aí começou a ouvir os aleijados, os mancos, endemoniados. Quando chega o rapaz continua cego. Recebe a oração e fica cego. Ele fala, Deus, mas o que está acontecendo se eu falo, pôr a mão sobre os enfermos e os curarão? Deus não respondeu nada a ele. Nada.
Aí ele volta para o monte de novo. Eu vou trazer uma resposta para você. Deus falou com ele assim, diz para ele assim, o que ele vai fazer se eu der a cura a ele? Só pergunta isso. Então tá, Senhor. Aí, no outro dia, ele voltou, campanha de novo, todo mundo curado e o rapaz não foi curado. Falei, irmão, eu vou te perguntar uma coisa aqui na frente da igreja. Deus me mandou te perguntar, o que é que você vai fazer se você for curado dessa doença? Eu falei, irmão, eu vou cumprir minha promessa que eu fiz com Nossa Senhora da Penha. Eu vou botar 2 olhos no pé da santa. Quer dizer, Jesus cura e o diabo recebe mérito. Vocês entenderam? Porque às vezes você ora por alguém e Deus não cura ele. Porque a pessoa, irmão, está ali, Nossa Senhora, me ajuda, Nossa Senhora, me ajuda, me ajuda, me ajuda, e você, Jesus, vai queimando, vai queimando, vai queimando, e Jesus não faz nada. Porque se Deus usar você para curar, aquela pessoa vai dizer que foi o santo que curou ele. Então, em nome de Jesus, vamos respeitar a vontade de Deus. Diz as Escrituras, no capítulo 12, 22 de São Lucas, verso 19, Jesus dizia assim, eu quis muito comer essa Páscoa convosco. Jesus se lembrava da Páscoa, que a Páscoa apontava para ele. O símbolo maior de Cristo no Êxodo, porque Cristo aparece várias vezes no Êxodo, mas o símbolo maior dele, abaixo do Deus Todo-Poderoso, é o Cordeiro Pascal, que é ele que nos traz a salvação. Quando Cristo, ele celebra a Santa Ceia, acabou a Páscoa. Então nós não temos que celebrar a Páscoa judaica. Se tem alguma igreja que celebra, problema dela. Nós não somos julgados por lei de Israel. Nós não somos de Israel. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. O capítulo 5, aliás, a quinta coisa que a Páscoa era, irmão, essa aqui é forte. Era um juízo contra os deuses egípcios, que nós sabemos que são demônios. Vamos ver aqui? Versículo 12 diz assim, eu passarei pela terra do Egito. Esta noite ferirei o primogênito na terra do Egito. Ou seja, todos os primeiros filhos. Desde os homens até os animais. Assim, todos os deuses do Egito. Farei juízo. Eu sou o Senhor. Versículo 29 diz. Aconteceu à meia-noite. E o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito. Desde o primogênito do faraó, até o que se sentava no trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais, ou seja, até o filho da pulga que nasceu morreu. O filho do carrapato que acabou de nascer morreu. O filho do cavalo morreu. Desde o pequeno animal até o filho do faraó. Morreram. O que isso tem a ver, irmão, com os demônios? Os egípcios, irmão, eles estavam fazendo as mandingas deles. Os egípcios, eles eram feiticeiros. Se você não sabe a cultura afro-brasileira, essa cultura de bater tambor, essa cultura de agogô, arerê, esses nomes, tudo vem da África. Só que lá o nome dos demônios é outra coisa, aqui é outra coisa. Por exemplo, lá, Isis, uma deusa lá que era muito adorada lá. Aqui é Pombagira. Lá você vai falar, por exemplo, Horus, que era o filho de Isis com Osíris. Aqui é outro nome do demônio, entendeu? Quem estuda demonologia sabe disso. Deus, irmão, em todas as pragas do Egito, eles desafiavam Deus. Tinha um Deus que protegia o rio Nilo. Deus mandou praga no rio Nilo. Tinha um Deus das rãs. Deus dominava as rãs. Tinha o Deus do sol. Deus fez o Egito ficar 3 dias escuro. Deus falou, cadê Atom? Cadê a força dele? E o último dos deuses era Osíris, que eles falavam, Osíris é que tem poder sobre a vida e a morte. Osíris é quem determina quem vive e quem morre. No tribunal egípcio, quando alguém morria, na história deles, né, que é uma mentira, é uma mitologia. A pessoa tinha um coração arrancado de dentro do peito, tinha uma balança, eles botavam a pena aqui e botavam o coração da pessoa aqui. Se não se equilibrasse, se o coração afundasse de tanto pecado, aquele coração era devorado pelo deus Chacal e Osíris lançava a pessoa no inferno. Assim era a crença dele. Então eles diziam, Osíris é o próximo deus a ser
desafiado. Eu quero ver se Jeová é mais forte do que ele. E Deus matou desde o filho do faraó até o filho do animal. O nosso Deus é poderoso. E como tem crente com medo de macumbaria. Se você quer falar assim, vou botar seu nome hoje na boca dos sapos, ele só falta se borrar todinho. Se borrar. De um feiticeiro falou comigo. Você não é tão crente assim não. Eu era novo convertido. Eu falei assim, você não é tão macumbeiro assim não. Ele falou assim, ó, você daqui mais um tempo vai tocar tabaco, vai ser organo nosso lá na macumba. Eu falei, pois você vai ser crente pentecostal. Vou ver quem ganha? Os crentes fracos que estavam do meu lado ficaram tudo quietinho. Eu falei, a aposta está lançada, cadê que eles entraram no meio? Ficaram com medo do feiticeiro, porque os dois hoje estão desviados. E o feiticeiro, irmão, hoje é crente a Deus de amor, dizimista da casa de Deus. Então, irmão, você tem que crer que os demônios, por mais que eles sejam poderosos no mundo, eles são poderosos para ele. Você tem o Espírito de Deus, pode vir o demônio mais poderoso, ele vai correr de você. Ele vai vir com tentações, vai vir com perturbações, ele vai vir com um monte de coisa e vai correr. O pastor Jogeval, a feiticeira que dava aula para ele, falava, não mexe com o crente do pé para trás. Como assim, do pé para trás? Eles oram. Eles confiam em Deus, daqui a pouco, meu filho, você tem que dar uma quiumba e mudar até do lugar. Ele apanhava, irmão, até de crente desviado. Crente desviado falou, ó, eu vim aqui para procurar, aqui no seu terreiro, para procurar ajuda. Mas se Jesus não abençoar, o diabo só veio para roubar, matar e destruir. Ele falou, tá morto. Eu vou te estourar todinho, rapaz, eu vou te quebrar, você é vagabundo, você vai apanhar. E ele falou assim, eu não vou apanhar não. Eu falei, por que não vai apanhar? Porque, Senhor, eu, fulano de tal, estava desviado até hoje. Mas a partir de hoje, eu estou voltando para o Senhor. E aí, irmão, falou que o sangue de Jesus tinha poder, o macumbeiro caiu por terra. Irmão, ninguém toca num crente que obedece a Deus. Eu posso dizer que ele pode passar luta, pode passar angústia, ele pode ser desprezado, ele pode perder o emprego, pode perder a esposa, pode estar como Paulo, coitado, com problema de vista, preso numa masmorra romana, esperando a cabeça rolar, mas ainda assim, servindo a Deus. Irmãos, o povo que vemos hoje não é um povo que serve a Deus. Ontem eu estava lendo comentário do pastor Claudio Novo de Andrade. Ele estava vendo que muita gente hoje tem carro, tem casa própria, tem dinheiro, mas não tem, irmão, vida com Deus. Antigamente, quando os crentes vinham para a igreja, vinham com sede para buscar Deus. Agora muitos vêm, irmão, apenas porque ele pode tocar bateria, ou tocar algum instrumento, ou pregar, ou ter uma oportunidade. E outra coisa, quando o pastor fala assim, vamos para a praça pregar, eu me lembro que no passado, irmão, eu queria carregar muita coisa para poder o pastor me dar oportunidade. Porque cada coisa que eu carregasse era 5 minutos. Hoje em dia, se um pastor fizer isso, ele inventa que está doente, ele inventa muita coisa. Olha só, Números 33, versículo 4. Enquanto os egípcios enterravam os que o Senhor tinha ferido entre eles, a todo primogênito, havendo o Senhor executado juízo, também contra ele, os seus deuses. Ou seja, os demônios também sofreram com isso. Irmão, a gente tem que entender que governo das trevas, porque muitas pessoas acham que o diabo, irmão, é igual um malandro bobo que fica ali na rua fumando maconha. O diabo é um general. O diabo, ele comanda hostes das trevas. O diabo, ele comanda a maioria das filosofias que tem no mundo. O diabo, ele é tão terrível que a maioria das grandes filosofias que atacaram a igreja, como comunismo, nazismo, até o catolicismo para mim não é cristianismo, tudo vieram por inspiração demoníaca. Você vê o Concílio de Trento, 1545 ao ano 1563, dizendo que o Papa é substituto de Jesus na Terra e que ele é infalível, irmão. Enquanto estamos nesse corpo de carne, somos falíveis. Então nós temos, irmão, muita coisa do inferno dentro das igrejas, muita gente batendo no peito. Somos a igreja verdadeira. Vai ver o fundamento da igreja, não tem Bíblia, não tem oração, não tem vida com Deus, não tem santificação. E outra coisa, irmão, eu não estou ligando muito para a cura não, tá bom?
Porque muita gente cura hoje em dia, irmão, pelo poder de Deus, mas Jesus reprova a igreja dele. Tem um aí que tem uma esposa, irmão, que parece a Jezabel, irmão. Você vê a mulher com cada unha de todo tamanho, outra coisa. No meio deles tem uma coisa normal. Sabe porque eles são cegos espirituais. Então, irmão, som espiritual não salva ninguém. A Bíblia diz que a roupa da mulher, ela deve ser modesta. Não deve expressar sensualidade. O que mais você vê nesse ministério que eu estou falando é gente sensual. A filha desse pastor mesmo não parece nada de crente. Irmão, se as pessoas do mundo não verem testemunho em você, não vão se converter. Número 33, a Bíblia está falando aqui, Moisés narrando isso já no deserto, que o povo de Israel, aliás, o povo egípcio, eles estavam crendo que os seus deuses iriam dar força a eles para poder suportar os ataques dos deuses egípcios. De onde eles tiravam a força de fé deles? Dos milagres que os sacerdotes da época operavam, que eles também operavam milagres. Então, irmão, vamos parar de falar, nessa igreja aí tem milagre, eu vou ficar aí, o diabo também opera milagre. Opera. No engano, tem pessoa que opera milagre gritando no seu ouvido. Tem pessoa que opera milagre dando um tapa nas suas nádegas, na sua perna, puxando sua orelha, ó, recebe o milagre aí, ó. Não usou o nome de Jesus, mas quer poder demoníaco. Então vamos parar, irmão, de fixar nossa fé, só porque, o milagre, cuidado, está blasfemando contra o Espírito Santo. Tem milagre que não vem de Deus, não vem. Tem um homem lá no meu bairro lá que ele pediu a imagem de escultura para curar a doença da mulher dele, a mulher dele foi curada e ele não quer se converter a fé nenhuma por causa disso. O diabo opera milagres também, irmão. Ele se disfarça atrás de religião. Tem um movimento aí chamado Cai-Cai, que todo mundo dentro da igreja cai. Tem um pastor chamado Marcos Pereira, que Deus me perdoe, que ele é um falso profeta. Basta com paletó e sai caindo um monte de crente, irmão. Agora eu pergunto, por que nem todos caem? Porque eu nunca caí. Já fui em eventos assim, irmão. Isso não é manifestação do Espírito Santo. Eu vou dizer para vocês uma coisa, irmão. Não vão cair na armadilha que o Egito caiu. O Egito se apegou às tradições, à teologia e o conhecimento que os seus sacerdotes passaram para ele. Da mesma forma, tem muito pentecostal. Está acostumado a ver o poder de Deus apenas com desajuste emocional, gente caindo. E o que é que você aprende com isso, irmão? Não aprende nada. Deus está dizendo aqui que os demônios, eles são juízo de Deus contra as falsas igrejas. E tem um monte delas cheias, irmão, de gente fazendo assim. Pastor soltando as frangas. Já tem uns que sapateiam já dá, igual um Bambi. Eu vou te contar, irmão. Olha, pessoas que não participam da verdadeira Páscoa, que é Jesus Cristo. Para finalizar, irmão, a Páscoa, em sexto lugar, ela é o próprio Jesus. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Os irmãos podem ficar de pé. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, ou seja, das velhas doutrinas, da velha cultura, antiga consciência, para que sejais uma nova massa. Sabe que às vezes ele não consegue mudar? Tá ainda que aquele pensamento desse está dentro do coração. Tira isso. Assim como estáis sem fermento, seja liberto, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, irmão, a Páscoa também era um sacrifício. Cristo foi a nossa Páscoa, e é a nossa Páscoa, que assim por causa de um cordeiro, Deus tirou Israel do Egito, e envergonhou os demônios. Olha, vocês não podem nada, eu vou tirar Israel do Egito. Da mesma forma, Cristo, quando morreu, diz as Escrituras que ele expôs os demônios ao vitupério, à desgraça pública, ou seja, vocês não podem mais governar a humanidade. Hoje, quem pode é o sangue da aliança. Amém? Que Deus possa estar abençoando os irmãos. É muita coisa para falar, irmão, sobre a Páscoa. Irmãos, se quiserem algum dia adquirir o estudo, pode entrar em contato comigo. A gente pode estar digitando e mandando para vocês. Eu vou estar orando, irmão, porque hoje o meu dia foi um pouco pesado. Peço, irmãos, que orem pelo pastor César. Amanhã eu devo estar lá na nossa sede, né? E agradeço os irmãos pela oportunidade. Aleluia.